Assim que estiver terminando a próxima aula, vem, irmãos. A gente termina de sortear os brindes. Pastor Elias, irmãos, é amigo nosso há muito tempo, já esteve aqui e vai ministrar para nós até às 18 horas. Queridos, a paz do Senhor. Estou informado que desde amanhã deste dia, que vocês estão sendo alimentados, munidos, treinados, porque para isso é que nós estamos diante do Senhor nosso Deus nesta escola EBI, Escola Bíblica de Inverno. Apesar de que hoje nós tivemos um tempo bastante agradável, temperatura bastante amena, mas nós estamos certos de que, ao findar este evento, nosso coração estará fervendo com palavras boas para continuar a tarefa que nos foi confiada. Nos foi confiado a oportunidade para falar sobre a necessidade de se fazer discípulo. E eu quero convidar os irmãos para a leitura do conhecido texto de Mateus capítulo 28, versículos de número 18 a seguir. São 4 versículos que vamos ler, porque vamos ler o versículo 18, o versículo 19, o versículo 20, e depois nós vamos ler no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 15. Quem já encontrou Mateus 28, 18? Amém? Leia como está na sua Bíblia. Como está escrito aí na sua Bíblia? Como está escrito? A minha versão diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19, como está aí na sua Bíblia? A minha versão diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20, como está escrito na sua Bíblia? A minha versão diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São Marcos capítulo 16, apenas a leitura do versículo de número 15. Como está escrito na sua Bíblia? A minha versão diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Queridos, a leitura destes 4 versículos é justamente para entendermos que nós, como igreja do Senhor, recebemos uma dupla comissão, uma dupla tarefa. Recebemos um trabalho que se desenvolve em 2 aspectos. Quem esteve aqui comigo
me parece que no ano passado, quando pregamos sobre missões, utilizando daquela oportunidade o texto do bom samaritano, você aprendeu no momento da mensagem que o Senhor Jesus nos chamou, nos comissionou para fazer discípulos. E no texto de Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho. E a mesma pergunta que fiz quando preguei aqui no ano passado, eu faço nesta tarde, debaixo do temor de Deus. Porque algumas pessoas mal interpretam esta pergunta. Mas a pergunta é a seguinte: qual é mais fácil? Pregar o evangelho ou fazer discípulo? Pregar o evangelho é a resposta ali do nosso irmão. Qual é mais fácil? Pregar o evangelho ou fazer discípulo? Quem concorda com o nosso irmão ali que pregar o evangelho é mais fácil? Quem concorda que fazer discípulo é mais fácil? Uai. A nossa tarefa, queridos, é uma tarefa que não é fácil. Pregar o evangelho não é fácil, mas fazer discípulo é ainda mais difícil. Por quê? Porque pregar o evangelho é uma tarefa que os anjos almejam, que os anjos querem. Pregar o evangelho é dar boas notícias. Pregar o evangelho é espalhar boas novas. Pregar o evangelho é falar de uma notícia tão esperada pelo perdido, de que há um rumo. Tão esperada pelo moribundo, de que há esperança. Tão esperada por aquele que está escravizado, de que há libertação. Então pregar o evangelho é uma tarefa nobre e deve ser exercida com alegria e com gozo, ainda que nós entendemos que esta tarefa tem os seus desafios. Mas não é somente pregar, tem que fazer discípulo. E é justamente sobre isso que nós vamos estar meditando nesses minutos preciosos que temos para falar. Para começo de conversa, eu gostaria que a igreja aqui reunida possa diferenciar a missão que a igreja recebeu da missão que Israel recebeu. Israel, chamado por Deus, recebeu uma missão. E para os que já estudaram alguma coisa sobre missões, ou já fez um seminário sobre missiologia, você certamente ouviu a expressão missão centrípeta. Quem já ouviu essa expressão? Missão centrípeta. Quem nunca ouviu essa expressão, missão centrípeta? Uai, que bênção. O que é missão centrípeta? Deus chama um povo, o povo de Israel, através de Abraão, Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó. E Deus faz uma promessa a este povo, através de Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir desta promessa de Deus, este povo de Israel passa a ser o centro da representação de Deus na terra. E esta palavra missão centrípeta é justamente o que Israel representa no contexto bíblico, no contexto histórico, ou seja, todas as nações que quisessem conhecer a Deus tinham que vir a Israel.
Com o correr dos anos, Deus estabelece, através da história de Davi e de Salomão, Deus estabelece Jerusalém como centro da adoração. Em Jerusalém foi levantado o templo e alguns profetas mais tarde escreveram que aqueles que quisessem luz, que aqueles que quisessem as leis do Senhor, que aqueles que quisessem a bênção do Senhor, tinham que vir a Jerusalém. Ou então, missão centrípeta é sair de fora para dentro, é sair das extremidades para um meio. E o meio aqui em questão é a nação de Israel, é a cidade de Jerusalém, é o templo. Missão centrípeta. Nosso assunto aqui não é esse, mas eu estou trazendo esta breve introdução sobre a missão centrípeta para que você possa entender qual é o trabalho da igreja hoje. Porque tem muita gente dizendo, nós somos o Israel de Deus. Nós somos agora o povo que ocupou o lugar que Israel desprezou. E quando observamos a Bíblia, irmãos, isso não é verdade. Israel é Israel. Igreja é igreja. Israel continua sendo o povo que Deus chamou para o representar nesse aspecto de missão centrípeta. Todo estudante da Bíblia que se preze, ele sente desejo, pelo menos em visão ou em sonhos, conhecer Israel, conhecer Jerusalém. Alguém aqui tem esse desejo? Eu tenho também esse desejo, não é? E fazendo coro com o apóstolo Paulo, nós dizemos nesta tarde, debaixo do temor de Deus, que Deus não desprezou a sua aliança com Israel. Deus não desprezou o seu pacto com Israel. Mas Jesus veio na dispensação da graça. E através do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, diz a Bíblia que ele derribou a parede de separação que estava no meio, e de dois povos ele fez um só povo. Então, no que tange, no que se refere à redenção, à salvação, à herança eterna nos céus, a salvação hoje está na igreja constituída pelo Senhor Jesus. Entrando agora no cerne da nossa ministração nesta tarde. A igreja recebe uma missão centrífuga. Centrífuga. Diga comigo, centrífuga. Centrífuga. Eu disse antes a missão centrípeta, que é a missão de Israel. Ou seja, sair e ir para Israel, ir para Jerusalém, ir para a Terra Santa. Hoje, no tempo da graça, vamos ver palavras do Senhor Jesus falando dessa missão centrífuga. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 7 e o versículo de número 8. Quem encontrou, leia por gentileza. Sereis minhas testemunhas. Qual é a palavra que vem depois? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Estão entendendo qual é a diferença principal da missão de Israel para a missão da igreja? Estão entendendo? A missão de Israel, existir como nação,
existir como um povo escolhido, existir como um povo que representa Deus na sua porção geográfica, lá na nação de Israel. Missão da igreja: sair de Sabará e ser testemunha em Contagem, em Uberlândia, em Governador Valadares, em São Paulo, lá em Bombaim, na Índia, lá em Joanesburgo, na África do Sul, em Assunção, no Paraguai, lá no Sudão, lá na Nigéria, lá no Iraque, Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Até os confins da terra. Até os confins da terra. Voltemos para São Mateus capítulo 28. Aí em São Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus apresenta as prerrogativas para esta tarefa de fazer discípulo. Primeira prerrogativa: qual foi a declaração de Jesus ao aproximar-se dos seus discípulos? Quem pode ler o versículo 18, por gentileza? Amém. É-me dado todo poder. Todo poder. Ontem eu estava pregando num congresso de missões. E olhando esta expressão do Senhor Jesus, com uma declaração da mulher na fonte junto ao poço de Jacó, na entrada da aldeia de Sicar, na região de Samaria, ela olha para Jesus e faz algumas declarações de Jesus. Primeira declaração: você é judeu. Segunda declaração: você não tem recurso para tirar água viva aqui, porque o poço é fundo. Terceira declaração: você não é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele e o seu rebanho. Na visão da mulher samaritana, Jesus é um judeu limitado, sem corda, sem balde, sem recurso para tirar água viva, e é menor do que Jacó, que dos personagens do patriarcado bíblico é o que menos inspira para a gente exemplo a ser seguido. É verdade? Eu já vi muita gente pedindo a fé de Abraão, já vi gente pedindo a fidelidade de Isaac, mas eu nunca vi a gente pedindo: Senhor, eu quero ser como Jacó. Nunca vi. E na visão da mulher samaritana, Jesus era menor do que Jacó. Mas depois da conversa dela com Jesus, ela entendeu. Aleluia. Quando Jesus disse para ela: se você soubesse quem é o que fala contigo, você ia pedir e eu ia te dar água viva. E ela, depois da conversa com Jesus acerca da condição e da limitação de Jesus, Jesus declara para ela: todo aquele que bebe da água desse poço continua com sede. Mas aquele que bebe da água que eu der, nasce nele uma fonte que salta para a vida eterna. Ela disse: Senhor, então me dá desta água para que eu não venha mais aqui buscar água. E Jesus disse para ela: então tá, vai na tua casa, chama o teu marido e vem cá. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Não tenho marido. Jesus diz: dissestes bem, não tenho marido. Porque até agora você já teve 5 maridos, e o que você está com ele agora não é teu marido. E ela regala os olhos e diz: Senhor, vejo que és profeta. Profeta. E ela continua conversando com Jesus, e chega um momento que ela larga o cântaro, versículo 27 do capítulo 4 do Evangelho de João.
ela larga o cântaro e entra na cidade, fazendo um barulhão. A Bíblia declara que aquela mulher estava na beira do poço, na hora sexta, ou seja, cerca do meio-dia. E a razão pela qual ela estava no poço naquele horário, não é porque ela gostava de buscar água debaixo do sol quente, mas é porque naquele horário, as pessoas estavam nas suas casas, na sombra, fazendo uma cesta, ou seja, tirando uma hora de refrigério depois do almoço, e era a única hora em que ela podia ir tirar água tranquila, porque a vida daquela mulher era uma vida complicada. Imagine ela entrando aqui agora, nesta reunião. Os maridos eram advertidos pela esposa: cuidado com fulano, cuidado com ela, porque ela é uma mulher que está procurando felicidade, já tentou com o Zé, com o Bastião, com o Joaquim, com o Manuelinho e não deu certo. Se tiver algum Zé, Bastião e Joaquim aqui, é só para ilustração, tá, irmãos? Por isso que ela foi àquela hora tirar água. Mas foi naquela hora que Jesus escolheu para ir ao poço. E agora ela larga o cântaro e entra na cidade gritando as seguintes palavras: gente, venham ver alguém que disse tudo quanto eu tenho praticado. Venham ver alguém que contou tudo que eu tenho cometido. Venham ver alguém que revelou a minha vida com detalhes. Porventura não é ele o Cristo? Porventura não é ele o Cristo? Porventura não é ele o Cristo? Sabe o que ela está dizendo? Será que esse não é o Messias? Não é o ungido que estamos esperando, que estamos aguardando, que já nos foi anunciado? Será que não é ele? E ela faz um barulhão tão grande que a Bíblia diz que todos da cidade saem de trás dela e vêm até onde Jesus está. E depois de conversarem com Jesus, eles dizem: por favor, entre na nossa cidade. E Jesus entrou e ficou com eles 2 dias. Depois que Jesus fica ali, chega no momento em que eles dizem: mulher, agora já não é pelo que você disse, mas nós mesmo temos visto e ouvido que este é o Cristo que deveria vir. Este é o Messias que deveria chegar. Este é o Messias que nós estamos aguardando. Por que eu estou abordando isso com os irmãos, irmão? Porque a palavra de Jesus, ela está declarando nesta tarde que ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Ele conseguiu entrar em Sicar e quebrar um paradigma, utilizando para isto uma mulher de vida complicada, uma mulher das mais renegadas e desprezadas da cidade de Sicar. Foi ela que desencadeou um grande avivamento missionário naquela região. Porque o texto é claro que todos se levantaram e saíram seguindo a mulher. Aí eu faço uma comparação da mulher indo para a fonte antes de encontrar com Jesus. E depois de encontrar com Jesus. Gente! Ei! Fulano, acorda aí, vem cá! Oi, vem cá! Por favor, vem cá! Sabe o que ela estava fazendo, irmãos? Discípulos. Discípulo. Discípulo. A palavra discípulo tem alguns significados para o nosso português. Discípulo, seguidor. Discípulo, aluno. Discípulo, aprendiz. Discípulo, admirador de um líder. E em todos esses significados, a palavra discípulo vai implicar de que haja alguém como referência,
alguém como exemplo, alguém como padrão, e é por isso que eu concordo contigo, querido. Fazer discípulo é mais difícil. É mais difícil. Porque eu posso chegar aqui em Sabará e pregar, e impressionar, e convencer a muita gente. Mas aí é que está o desafio. Vamos ver como é o Elias em casa. Vamos ver como é o Elias no trabalho. Vamos ver como é o Elias quando está longe da esposa. Vamos ver como é o Elias quando está longe do pastor. Vamos ver como é o Elias quando está fora da cidade dele, está lá onde ninguém o conhece. Vamos ver como é o Elias lá na faculdade. Vamos ver como é o Elias de trás do computador. Vamos ver como é o Elias na internet. Fazer discípulo. Ou seja, deixar veredas, deixar pisadas, deixar marcas para alguém que está caminhando detrás de nós. E por isso é um desafio fazer discípulo. Só que Jesus está declarando: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olhe para mim, queridos, porque tem gente que pensa que só deve buscar o batismo com o Espírito Santo aqueles que aspiram pregar, ou aqueles que aspiram ter ministério, ou aqueles que aspiram, quem sabe, ser um líder na igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele está mostrando para mim e para você que para ser formador de discípulo é preciso estar cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo, você não vai fazer a tua vontade, mas você vai fazer a vontade daquele que te enviou para esta grande obra. Vamos a uma citação bíblica. 2 textos bíblicos. Livro de Isaías. Glória a Jesus. Capítulo 61. Alguém vai ler para nós o versículo 1, outro vai ler o versículo 2, e outra pessoa vai ler o versículo de número 3. Quem está lendo? Deixa eu ver, quem está lendo? Deixa eu ver. Fica de pé, filha. Isto. Começa de novo. Quem vai ler o versículo de número 2? Versículo 3, outra pessoa. Amém. Glória a Deus. Queridos, aqui tem matéria para a gente ficar uma semana estudando. Porque não há como fazer discípulo sem estar debaixo da égide, do domínio, do direcionamento do Espírito Santo. Não. Não há como produzir seguidores. Não há como produzir alunos, não há como gerar admiradores da nossa liderança e que este discípulo, ao seguir o nosso exemplo, seja bem sucedido e encontre a salvação, se nós não estamos cheios do Espírito Santo. E este enchimento do Espírito Santo, queridos, não é somente para, como dizem os irmãos lá em Vitória, viver no reteté de segunda a segunda. Não é somente
para nós enchermos a nossa boca de línguas estranhas nos nossos congressos e demonstrar que somos cheios e que somos ungidos, mas o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esta expressão unção aqui, neste contexto, significa que Deus te tocou de cima para baixo. Está significando que Deus, olha para mim, queridos, eu vou parafrasear o que é esta palavra unção aqui neste texto. Isso significa, chega aqui, Narciso, só para você entender o que é esta unção. É Deus fazendo isso contigo. E te mostrando onde, aleluia, ir aos quebrantados e dê boas notícias para ele. Vá aos que estão quebrantados. O que é quebrantado neste contexto? Alguém que perdeu a esperança, perdeu o ânimo, perdeu a motivação, perdeu a razão de viver. Para esta pessoa, para esta situação, se necessita alguém cheio do Espírito Santo. Para mais o quê? Para curar aqueles que estão com o coração despedaçado. Coração despedaçado aqui nesse contexto, queridos. É alguém que o sentimento, as emoções, como diz aí fora, a autoestima está em pedaços. E somente alguém cheio do Espírito Santo é que pode lidar com esta situação. Uma certa vez estávamos no hospital evangélico, meu pai deve se lembrar disso, quando o doutor chamou para dizer que pôs o estetoscópio, que fez exame de sangue, que tirou chapa e não achou nada, mas percebeu que aquela pessoa precisava de uma oração por alguém que estivesse cheio do Espírito Santo. E o doutor percebeu também, falta perdão na tua vida, falta confissão de pecado oculto, falta isso. Ou seja, alguém cheio do Espírito Santo precisa estar à disposição de Deus para esta grande tarefa. Que mais? Proclamar aos que estão algemados libertação. Libertação. Eu passei perto de muitos algemados vindo correndo para chegar aqui no horário. Gente que estão saindo para as baladas, estão colocando as melhores roupas, os melhores perfumes, estão exalando liberdade, mas estão algemados, com algemas espirituais. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo é que pode ter visão desta realidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tive uma experiência tremenda quando estava afastado dos caminhos do Senhor e quis ir para este mundo de balada, para este mundo de diversão, para este mundo desenfreado aí fora, na qual aqueles que proclamam liberdade são escravos. E quando estava para entrar numa boate, alguém olhou para mim e disse: por favor, não entre aqui, porque aqui não é o seu lugar. E eu olhei para aquela pessoa e disse: eu nunca te vi, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Ele disse: é verdade, eu nunca te vi, não te conheço e não sei quem você é. Mas tem uma coisa, eu estou preso e vejo você livre. Eu estou algemado e vejo os teus pés livres para escapar, para voar para onde você quiser. Não entre aqui, aqui não é lugar de livres, aqui é lugar de escravos. São escravos. E para arrancá-los de lá, é preciso ter a unção do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Se não tiver o Espírito Santo, irmãos, a gente olha para as pessoas e diz: esse aí podia ir para o inferno hoje mesmo.
Se nós não tivermos a graça do Espírito Santo na nossa vida, a gente olha para os pecadores e dá vontade da gente adiantar um pouco as coisas e já mandar alguém para o quinto, dos infernos, como diz. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem uma visão diferente. Porque onde todo mundo está querendo condenar, ele vai fazer coro com Jesus e perguntar: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai. E não peques mais. Fazer discípulo é fascinante, é maravilhoso, é glorioso, mas implica em estar debaixo da unção do Espírito Santo. Aleluia. Além de apregoar o ano aceitável do Senhor, cheios do Espírito Santo, você vai ser capaz também de dizer para as pessoas de que Deus tem um dia estabelecido para trazer julgamento de todas as obras, sejam boas ou sejam más. Somente alguém cheio do Espírito Santo é que tem concepção desta realidade, de que este mundo não é um mundão sem porteiras, não é um mundão onde alguém faz o que quer e não haverá consequências, porque o Espírito Santo nos faz ter a consciência de que tudo que o homem plantar, isto ele vai colher, ele vai ceifar. Tudo que o homem semear, isto ele vai colher. O Espírito Santo nos dá a consciência de que o ser humano pode andar pelo caminho da vista, pode andar por aquilo que der no coração, mas um dia é estabelecido por Deus para pedir contas. Por que eu estou tocando neste ponto aqui, irmãos? Porque estou vendo gente cheio de boas intenções, pregando um evangelho falsificado. Um evangelho onde eles dizem: Deus é amor, e Deus jamais vai te constranger, e Deus jamais vai te colocar em situação difícil, e Deus jamais vai te lançar em rosto aquilo que você fez. Eu não sei onde aprenderam este evangelho. Porque o Evangelho do Senhor Jesus não esconde a nossa realidade de miséria e de pecado diante dele. Não. Só que o Evangelho não somente aponta o nosso pecado, mas ele aponta também o remédio, aponta a solução, aponta a porta de escape. Jesus disse à mulher: você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido. Trazendo isso para os dias de hoje, tem pastores, tem líder, tem obreiros, tem servos do Senhor dizendo: não se pode falar nada, porque senão seremos processados, senão vai nos meter na justiça, vão querer alguma indenização. Mas Jesus aponta o pecado da mulher de uma forma tremenda, que o único que restou para a mulher foi dizer: eu vejo que o Senhor é profeta. Eu vejo que o Senhor é profeta. Não devemos sair por aí, irmãos, como puritanos e fariseus de plantão, acusando as pessoas sem responsabilidade. Eu ouço muita gente dizendo: eu recebi o ministério da exortação, meu dom é exortar, e dou a quem doer. E eu fico olhando e pensando comigo: ele não sabe o que é exortar, porque exortar é fazer discípulo. Fazer discípulo, sabe o que é? Vem cá, Narciso. Você me chamou, agora eu te chamo. A palavra discípulo, no grego do Novo Testamento, ela tem a mesma raiz da palavra disciplina. Disciplina. Ok?
Então, se eu sou discípulo, eu vou pegar o Narciso pela mão e vou dizer aqui. Quem esteve aqui no culto no ano passado vai se lembrar. Ore como eu oro, cante como eu canto, ame como eu amo, seja fiel como eu sou fiel. Entregue e traga as tuas ofertas e os seus dízimos assim como eu sou fiel. Faça isso, faça o que eu estou fazendo. Mas se daí a pouco o Narciso começa, eu tenho que ter a responsabilidade de trazer ele para o caminho. É por isso que muitas pessoas preferem, pastor, eu fiquei sabendo que o Narciso está com um problema assim, mas o meu nome não pode aparecer nisso não, tá, pastor? Não fala para ninguém que eu estou nesse assunto, não. Porque eu quero o bem do Narciso, pastor. Eu gosto demais do Narciso, pastor. Então, se ele ficar sabendo que fui eu, conversa, irmãos. Conversa. Porque a Bíblia diz que ferro com ferro se aguça. E o homem, rosto com rosto, quanto mais perto, é que a gente vai amar. Não somente quando acerta, mas também quando erra. O verdadeiro amigo vai te trazer. Vai te trazer. Vai te trazer. O grande exemplo de discipulado é o Senhor Jesus. Sendo paciente com Pedro nas suas precipitações, Deus abençoe, Narciso. Sendo paciente com os demais discípulos nas suas equivocações. Mas Jesus, até mesmo Judas, no dia que estava entregando ao Senhor, ele entra no jardim, acompanhado daqueles homens armados, e Jesus olha para ele depois de receber o beijo, ele diz: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Então o grande desafio de fazer discípulo, faltam 3 minutos para as 18 horas, é que sem o Espírito Santo controlando os nossos sentimentos, as nossas emoções, moldando o nosso caráter e orientando a nossa personalidade, se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não temos condições de pregar boas novas aos quebrantados, porque ninguém quer pregar boas novas para quebrantado. Não. Eu ouço isso diariamente. Pastor, vem pregar aqui. Nossa igreja é uma igreja avivada. Nossa igreja é uma igreja abençoada e abençoadora. Nossa igreja é uma igreja do coração aberto. Nossa igreja, e começa a pintar a igreja com tantas cores. Por quê? Porque há uma preocupação. Se o Senhor nos disser, você está indo pregar no meio de quebrantados, você vai dizer como Jeremias no capítulo 18 do seu livro. Ele disse, no capítulo 17 melhor dizendo, ele disse: Senhor, tu me seduziste, tu me iludiste. Eu pensei que eu ia pregar e o povo ia se converter, ia se render, ia cair aos teus pés. Mas quanto mais eu falo, mais se multiplicam aqueles que ficam me vigiando e dizendo, uma hora ele falha, uma hora ele tropeça, uma hora a gente pega ele de morro abaixo. Fazer discípulos é uma tarefa desafiadora. Se o Senhor permitir, depois nós continuamos. Mas eu quero que você guarde desta palestra de hoje 2 expressões do Senhor Jesus. Eu quero que você guarde. Nós vamos nos colocar de pés nesta hora. E eu quero que você guarde esta expressão. Jesus falou dizendo: todo o poder me é dado no céu e na terra. Versículo 18 do capítulo 28. E eu quero que você guarde também a última expressão do versículo de número 20. E eis que eu estou
convosco. Eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco. No meio dos quebrantados, Ele está conosco. Quando estivermos no meio dos cegos, Ele está conosco. Quando estivermos no meio daqueles que estão algemados, Ele está conosco. Quando estivermos no meio daqueles que estão extraviados, perdidos, Ele está conosco. Quando estivermos no meio daqueles que estão de luto, chorando, desesperados, Ele está conosco. Então por que você tem medo? Faça discípulo. Faça discípulo. Faça discípulo. Faça discípulo. Faça discípulo. Faça discípulo, porque Ele está conosco. O que me faltar, o que não me for concedido na minha capacidade, na minha habilidade, na minha condição natural, Ele tem para me dar. Faça discípulo. Porque nesta tarefa de fazer discípulo, Ele te ajuda. Nós vamos orar ao Senhor, são 18 horas em ponto. Nós estávamos na Argentina no ano de 2001. Meu pai estava pregando. O tradutor estava interpretando a mensagem do meu pai, pregando sobre Nabote, não faça negócio com aquilo que o Senhor te deu. E chega um momento da mensagem que a glória de Deus caiu sobre aquele ambiente. E quando a glória de Deus enche o ambiente, eu fui renovado no Espírito Santo de uma maneira tão poderosa, que sem pensar no que eu estava fazendo, eu me levanto do meu lugar, me aproximo de uma pessoa e conto uma história para aquela pessoa. A pessoa começa a chorar, começa a tremer e vai até onde está o pastor Ataídes, se ajoelha. Há uma comoção muito grande no ambiente. As pessoas ficam muito alegres por aquela pessoa estando na frente ajoelhada. E quando termina o culto, aquela pessoa se aproxima de mim e começa a conversar comigo. E eu fico assim com os olhos arregalados, porque não entendia nada do que ela falava. E quando eu falava, ela não entendia nada do que eu falava. E ela chamou o pastor Ataídes, que era um missionário, e disse: esse irmão está zombando de mim, está caçoando de mim, porque na hora da mensagem, ele foi perto de mim e me falou tudo o que estava acontecendo comigo e até os projetos mais secretos que eu estava com ele no coração de tirar a minha vida, ele me falou. E agora ele não quer conversar comigo. E o pastor Ataídes pergunta para ela: em que língua ele falou com você? Ele falou em espanhol claríssimo. E eu não tive como retrucar, não tive como contestar. Entendi que Deus estava falando comigo através dele. E o pastor Ataídes contou para ela: eles vieram com fome, porque não sabiam pedir comida. Entrava nas paradas do ônibus e ficava olhando para a comida assim, e não sabia pedir. Eles não sabem falar espanhol nem para pedir comida na parada de ônibus. O que aconteceu aí foi o Deus Todo-Poderoso capacitando ele para te resgatar. Ei, queridos, todo poder está à nossa disposição para fazermos discípulos. Para fazermos discípulos. Saia desta escola bíblica convictos de que este poder está à sua disposição. Porque a esses discípulos o Senhor assoprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Um pouco mais tarde, esses mesmos discípulos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Porque a tarefa de fazer discípulos é para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pai de amor, te damos graças nesta tarde por esta oportunidade de meditarmos, Senhor, de maneira tranquila e reflexiva na Tua Palavra. E eu creio, Senhor, que a Tua Palavra é poderosa para alcançar nesta noite as limitações e debilidades e fragilidades próprias da nossa natureza humana.
e completar em nós tudo aquilo que falta para sermos, Senhor, ó Pai, bem-sucedidos nesta missão.